Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PLMMA, projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio, de número 29. Dando prosseguimento a este projeto, chegamos à entrada ou capítulo de número 3 do livro 4 da obra conhecida como Meditações de Marco Aurélio, e leremos esta passagem bastante célebre e bela nos próximos minutos, fazendo os comentários que me parecerem pertinentes neste caso. A tradução, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e pode ser acompanhada aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vejamos o que diz Marco Aurélio de si para si neste ponto das suas meditações. 3. Os homens procuram retiros, campos, praias, montanhas. Também tu te habituaste a desejar com ardor tais asilos. Mas é coisa insensata, porque a qualquer hora podes retirar-te em ti mesmo. Com efeito, retiro algum é tão repousante para o homem como o que encontra na própria alma, sobretudo se nela encerra essas verdades que, apenas aprofundadas, nos conferem quietação absoluta. E dizendo quietação, entendo equilíbrio perfeito da alma. Oferece, pois, a ti mesmo, constantemente, esse retiro e renova-te aí. Nele deves encontrar as máximas breves e fundamentais que, apenas achadas, bastarão para afugentar da tua alma todas as lutas e para te devolver, isento de amargura, a vida onde de novo vais entrar. Porque, afinal, o que provocou a tua amargura? A maldade humana? Medita estas verdades. Os seres racionais nasceram uns para os outros. Suportarmos-nos mutuamente é uma parte da justiça. Os erros são involuntários. E todos os que outrora brigaram, desconfiaram uns dos outros, se odiaram, se disputaram, foram vencidos pela morte, que os reduziu a cinzas. Deixa, pois, de sofrer por tais motivos. Será contra o teu destino, marcado pela natureza universal, que tens amargura? Repete a ti mesmo este dilema: ou uma providência, ou átomos apenas, e tantas provas de que o mundo é semelhante a uma cidade. As sensações corpóreas têm ainda influência sobre ti? Lembra-te de que o pensamento não participa dos movimentos suaves ou rudes da respiração desde que tomou posse de si mesmo e reconheceu a própria essência. E lembra-te igualmente de todos os ensinamentos que ouviste e aceitaste relativos à dor e ao prazer. É a gloriola que te agita? Considera o esquecimento rápido de tudo, o abismo de tempo infinito que se estende para trás e para diante de ti, a vaidade desse ruído em volta do teu nome, a inconstância e a incompetência dos que parecem elogiar-te, e a exiguidade do espaço em que a tua fama se encerra, porque a terra inteira é um ponto apenas. E que parcela ínfima o pequeno canto que habitamos, e aí quantos homens e que homens te hão de louvar. Resta-te, pois, o retiro que te oferece a tua alma. E, sobretudo, não te oponhas, mas sê livre e encara as coisas como criatura viril, humana, como um cidadão e um mortal. E, entre os teus pensamentos habituais, coloca estas duas verdades. Primeiro, que as coisas não tocam na alma, mas ficam imóveis e fora dela, e que as perturbações da alma nascem apenas da opinião interior, que nela se forma sobre as coisas. Segundo, que todos os objetos que vês serão em breve transformados e deixarão de existir. Pensa constantemente nas inúmeras transformações a que já assististe. O mundo é uma contínua mudança e a vida apenas opinião. Muito bem, nós vemos aqui a repetição de alguns temas que já apareceram em outros pontos das meditações e pela primeira vez enunciado de maneira um pouco mais fornida
um pouco mais clara uma ideia que me parece muito interessante, que é colocada aqui como um dilema de Marco Aurélio, de si para si. Nós já vamos ver isso com um pouco mais devagar. Então vejam bem, o que Marco Aurélio está dizendo, que os homens procuram retiros, campos, praias, montanhas. As pessoas vão atrás de lugares de veraneio, de lugares para passear, onde elas supostamente encontrarão a paz, né? É algo que aparece também em Sêneca, em alguns pontos das epístolas a Lucílio, das cartas a Lucílio. Ele diz, olha, não adianta nada viajar e carregar consigo a confusão, a intranquilidade, porque você vai se encontrar com os mesmos problemas no seu lugar de veraneio. Mas também tu te habituaste a desejar com ardor tais asilos, isto é, também tu, Marco Aurélio, pensas nessas coisas, mas é coisa insensata, porque a qualquer hora podes retirar-te em ti mesmo. Então esta ideia de buscar o retiro dentro de si, de buscar aquilo que aparece em outro ponto das meditações, a tal da cidadela interior, é trabalhada aqui ao longo de toda esta nota. Com efeito, retiro algum é tão repousante para o homem como o que se encontra na própria alma, sobretudo se nela encerra essas verdades que, apenas aprofundadas, nos conferem quietação absoluta, nos conferem a tranquilidade, a ausência de paixões, isto é, a ausência dos sentimentos violentos e que se entrechocam dentro do indivíduo. E dizendo quietação, entendo equilíbrio perfeito da alma. Então, o que Marco Aurélio coloca aqui, de si para si, é que a qualquer momento este retiro interior está ao alcance de qualquer pessoa, desde que ela, claro, tenha algum tipo de treinamento nessa busca, né, de treinamento, né, nesse reconhecimento do retiro interior, né, treinamento filosófico, coloquemos assim. As pessoas vão atrás desses lugares em que elas poderiam estar tranquilas, né? Eu quero uma casa no campo onde eu possa levar meus amigos, ouvir meus discos, ler meus livros, né? Diz a canção que foi cantada por Elis Regina, mas o verdadeiro retiro é interior, dentro do ser humano. Oferece, pois, a ti mesmo constantemente esse retiro e renova-te aí. Então isso está a seu alcance, em seu poder a todo momento. Este tema, o do retiro interior, também é trabalhado de maneira bastante interessante na célebre carta de número 28 a Lucílio de Sêneca. E lá está uma sentença, uma expressão latina que se tornou célebre, né? Recede in te ipsum, ou requede in te ipsum, isto é, retira-te em ti mesmo, busca em ti mesmo um refúgio, né? Então, vai para dentro de si. Ele está pregando uma espécie de solipsismo, de egocentrismo. Não. A questão é a seguinte, quando tudo está dando errado, quando a vida parece um turbilhão, um ponto de apoio possível é a consciência individual, é a interioridade, né? Lembremos-nos de que os estoicos reconhecem dentro de cada ser humano um logos divino, uma razão divina. Então há algo de divino e profundamente conectado com a própria essência do cosmos dentro de cada ser humano. É isso que o sujeito encontrará lá dentro. E se ele for uma pessoa educada, educada no sentido filosófico, haverá nesse retiro interior, nesse asilo interno, nessa cidade de veraneio, nessa localidade de veraneio interior, máximas breves e fundamentais que, apenas achadas, bastarão para afugentar da tua alma todas as lutas. Então, o sujeito que é educado, que se imbuiu da verdadeira educação filosófica, tem dentro de si sentenças breves que funcionam como ferramentas, que funcionam como os instrumentos do médico, lembremos-nos de outra metáfora de Marco Aurélio, e que dão imediatamente a essa pessoa a possibilidade de lidar melhor com um problema com o qual ela está se debatendo. E para te devolver isento de amargura a vida de onde de novo vais entrar. Então,
há uma purificação aí, né? Um fim da amargura que é dado por essas fórmulas, por essas sentenças que tranquilizam, que devolvem o ser humano ao seu estado de ataraxia, né? Ou de apatheia, né? Apatia não no sentido moderno, que era tão buscado especialmente pelos estoicos. Porque afinal, o que provocou a tua amargura? Então, é necessário, assim que se busca o retiro interior, que o indivíduo pergunte por que a amargura, por que a tristeza, por que o ressentimento, por que o rancor, por que o sentimento de vingança, por que tudo isso? Né? É a maldade humana que provoca isso? Mas você não está acostumado com isso? Você não sabe que as coisas são assim mesmo? Você não sabe que muitos agem dessa maneira? Porque neste momento este sentimento mais azedo ou então mais complicado. Agora medita estas verdades além disso. Os seres racionais nasceram uns para os outros. São seus semelhantes. É seu dever tolerá-los, suportá-los e, se possível, mesmo amá-los. Né? Os seres racionais nasceram uns para os outros, suportarmos-nos mutuamente é uma parte da justiça. A justiça é uma das virtudes cardeais. É interessante esta ideia de justiça como virtude, porque a justiça passa a ser algo que o indivíduo exerce, pratica, e não algo que ele vai cobrar dos outros, né? Muito diferente de certas concepções de justiça que nós vemos hoje nas sociedades democráticas, sobretudo. Eu não estou aqui me colocando contra a democracia, é só uma observação. Os erros são involuntários, é uma posição socrática. Sócrates acredita que o indivíduo que erra não o faz por vontade, mas ele o faz porque age enganado com relação ao verdadeiro bem. E todos os que outrora brigaram, desconfiaram uns dos outros, se odiaram, se disputaram, foram vencidos pela morte, que os reduziu a cinzas. Todos morreram. Você que se sente ofendido e aquele que o ofendeu vão morrer. E ao pensar nisso, há algo de tranquilidade que aparece. Bom, no final das contas, talvez não valha a pena levar adiante esta briga, porque no fim, né, estaremos todos mortos. Como dizia Keynes, o grande economista, segundo alguns não tão grande assim, né, no longo prazo estaremos todos mortos. Como disse um outro, eu não sei exatamente quem é o autor, porque eu já vi isso em algumas pessoas, né, a taxa de mortalidade dos seres humanos é de 100%. Então, se você medita na morte, você vê que esses problemas que surgem no meio do caminho são de pouca monta, não tem tanta importância assim. Isso é algo em que Marco Aurélio insiste em diversos pontos das meditações. Nós supomos que porque tinha um comportamento naturalmente irascível, ele se controlava bem, ele colocava freios às suas próprias tendências, mas ele era bastante irritadiço, e em diversos momentos das meditações nós vemos ele dizendo assim: não, Marco Aurélio, deixa para lá, pense que as consequências da sua ira são piores do que a ofensa que despertou essa ira mesma. Lembre-se de que tanto você quanto a pessoa que o ofendeu estarão mortos depois de algum tempo. Tudo isso para se acalmar, né? Para manter aquele estado de equanimidade, de ânimo sempre igual ou muito parecido, com pequenas oscilações, que os estoicos supunham ser o melhor. Deixa, pois, de sofrer por tais motivos. A maldade humana é algo que está aí desde sempre, você teve contato com diversas formas dela, e são seus semelhantes, você tem de tentar compreendê-los, ou pelo menos tolerá-los. Né? Será contra o teu destino, marcado pela natureza universal, que tem essa amargura? Agora, ter um sentimento ruim contra o próprio destino, aquilo que está destinado ao indivíduo, é ainda mais irracional, supunham os estoicos, porque isso vem dos deuses. Né? E aqui ele coloca algo que é muito interessante e que comparece em outros momentos das meditações, que eu vou comentar depois de tomar um gole de chá. Então, ele coloca um dilema, né? Ou a providência ou os átomos.
É interessante este trecho porque os estoicos, como vocês sabem, vocês que estão aqui acompanhando esta série sabem, são partidários dessa noção de que existe uma pronoia, uma providência divina que se entremeia as coisas do cosmos, dirigindo toda a natureza. Então a natureza é portadora de uma inteligência, até mesmo de algo semelhante a uma vontade divina, sendo toda ela sagrada, e então as coisas concorrem necessariamente para uma forma muito elevada de bem, para o melhor, sempre, mesmo que muitas vezes o indivíduo não veja isso como o melhor para si. Agora, ele também coloca a possibilidade, que era enunciada sobretudo pelos epicuristas, dos átomos dispersos, isto é, de que este cosmos seja fruto de um mero acaso, seja fruto de uma casualidade, de que não tenha uma direção clara, específica, reconhecível. E algo bastante curioso nestes trechos em que ele coloca o dilema, ou a providência ou átomos, é que ele chega à conclusão que qualquer que seja a constituição do universo, providência ou casualidade atomística, o dever dos seres humanos, a ética que se impõe, é rigorosamente a mesma ou o mesmo. Por quê? Se também não houver uma espécie de sentido claro nas coisas, se não houver essa racionalidade, se tudo for obra do verdadeiro acaso, o indivíduo deve ser uma porção ordenada. O indivíduo deve fazer com que ele não seja caótico, ele não seja um fator de instabilidade, algo assim. Então, tanto faz qual é a constituição do cosmos, o dever do ser humano continua o mesmo. É muito impressionante esse tipo de colocação que Marco Aurélio faz de si para si, né? E tantas provas de que o mundo é semelhante a uma cidade, o cosmopolitismo estoico. As sensações corpóreas têm ainda influência sobre ti. Lembra-te de que o pensamento não participa dos movimentos suaves ou rudes da respiração, desde que tomou posse de si mesmo e reconheceu a própria essência. E lembra-te também, igualmente, de todos os ensinamentos que ouviste e aceitaste relativos à dor e ao prazer. A dor e o prazer são colocadas na categoria de indiferentes para os estoicos porque não dependem do indivíduo propriamente. São acontecimentos acidentais, circunstanciais, exteriores. E o sujeito tem que se focar naquilo que de fato depende dele. É a pequena glória que te agita? Considera o esquecimento rápido de tudo, o abismo de tempo infinito que se estende para trás e para diante de ti, a vaidade desse ruído em volta do teu nome, a inconstância e a incompetência dos que parecem elogiar-te, e a exiguidade do espaço em que a tua fama se encerra. Sendo ele imperador de Roma, evidentemente que havia uma multidão imensa de puxadores de saco, para usar um termo mais claro, de aduladores, e que podiam talvez desviá-lo do melhor caminho, desviá-lo do bem, por meio das suas bajulações. E ele poderia ser levado a pensar que necessitava agradar a essas pessoas. Mas essa ideia da pequena glória, né, não é algo que deve ser buscado. Por quê? Porque ela depende de indivíduos que não são, às vezes, instruídos, que são mortais, que vão viver por pouco tempo. Então, esse murmúrio que existe em torno do nome de alguém também não dura muito tempo, né? Resta-te, pois, o retiro que te oferece a tua alma, e sobretudo não te oponhas, mas sê livre e encara as coisas como criatura viril, humana, como um cidadão e como um mortal, como alguém que tem uma certa honorabilidade, né? Como um cidadão romano, como um mortal, como alguém que é racional, que tem o logos. Nós somos alguma coisa no pensamento dos estoicos. E entre os teus pensamentos habituais coloca estas duas verdades. Primeiro, que as coisas não tocam na alma, mas ficam imóveis e fora dela, e que as perturbações da alma nascem apenas da opinião interior que nela se forma sobre as coisas. Algo que se vê também em Epicteto, que diz que as coisas em si não nos atingem, o que nos atinge é a opinião que fazemos a respeito das coisas, os juízos que fazemos a respeito delas,
E por esse motivo nós notamos que pessoas reagem de maneiras diferentes ao mesmo tipo de acontecimento, porque a opinião que formam sobre esses acontecimentos diverge, difere, e as ações que passam a tomar também serão diferentes a partir daí. Então a noção de que se deve educar a percepção, de que se deve educar a formação de juízo a respeito das coisas. E segundo, que todos os objetos que vês serão em breve transformados e deixarão de existir. Tudo é mutável, perecível, tudo vai acabar, tudo é finito, né? De modo que dar um valor muito grande a essas coisas que nos envolvem na existência material, sabendo que elas são finitas como nós, também parece ser uma insanidade. Pensa constantemente nas inúmeras transformações a que já assististe. Você já viu muitas coisas mudarem, muitas pessoas morrerem, muitas certezas se desfazerem, muitas figuras políticas caírem em desgraça, tudo muda, né? E você também está sujeito a essas mesmas leis e aos mesmos efeitos da passagem do tempo. O mundo é uma contínua mudança e a vida apenas opinião, naquele sentido que nós já vimos. Quer dizer, a vida é uma opinião porque ela depende dos julgamentos que as pessoas fazem, né? E o valor da vida acaba dependendo desses julgamentos que as pessoas fazem. Eu vou me entranhar um pouco mais nesta questão da vida como apenas uma opinião que aparece aqui no final, porque eu preciso entender isso também um pouco melhor, né? Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Ficou com quase 22 minutos. É preciso que eu me vá. Um abraço. Tchau. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.